A gente fala muito assim de tipo do período helenístico do judaísmo e tal. Eu tava lendo Sabedoria, né? Eu não sei se já li esse livro, provavelmente já. É porque tem um livro quase ao mesmo tom, que é o Ben Sirach, ou livro de Jesus, Filho, né? O que tem lá, né? Então ele tem esses timbres, essas partes tangentes, a parte helenizada judaica, né? Nem toda a parte foi helenizada desse modo, judaicamente se dizendo, né? Judeus dispersos, principalmente, talvez foram um pouquinho mais helenizados, dependendo da região também. Então vamos lá. Eu tava lendo aqui algumas paradas aqui, alguns conceitos, né, tal, etc. E pá, tava vendo como a presença do pensamento grego, de certa forma, tem uma natureza metódica para abordar a ciência bíblica. Eu sou um cara bem tradicionalista, eu gosto da essência primordial hebraica, do existencialismo hebreu e tal, e eu sei que se chocam diversas vezes as ideias propostas. Mas dentro do cronismo bíblico, né? Da cronologia bíblica, a gente vai ver que ideais são desenvolvidos, né? Então, tipo, tem partes em que a Bíblia realmente não tem preocupação alguma porque ainda não pertence ao ideal dela de início, e que no final a gente vai ver que já pertence e já é uma parte da questão, entre aspas, doutrinária, pelo menos em subentendência. Então as ideias são desenvolvidas. Às vezes o Gênesis não tem os ideais teológicos com relação à cosmovisão que provavelmente a gente pode encontrar no Apocalipse, né? E tal. Isso parece ser uma coisa estranha, né? Mas isso acontece por um sentido de crônico, sentido do tempo mesmo. Cada documento foi escrito num período, e os períodos eles têm suas culturas, suas necessidades, seus desenvolvimentos teológicos, tecnológicos, teológicos, culturais, etc. Né? E por mais que seja as coisas essenciais sobrevivam culturalmente a um conservadorismo tribal, nacional, não importa o povo, há sempre adaptações, porque é necessário para a sobrevivência cultural do povo e para justamente potencializar ainda mais a expansão, o alcance, né? E a fixação da cultura. Então, às vezes encosta, às vezes começa numa ideia com nascentes, né, lá de Ur, né, da terra de Ur e tal, com certos contextos que nos ajudam a entender a luz da terra de Ur, mas depois a gente tem que pegar uns pensamentos assim mais encostando para um tempero mais pérsico, pra gente lançar melhor luz sobre as coisas, e depois um pouquinho mais romano, e a gente vai assim pegando um pouquinho os gotejos sobre essas relações. Eu não acho isso nenhum crime. Eu posso achar até que Deus possa usar desses movimentos, dessas etapas das escrituras para deixar as ramificações, as raízes da escritura com muita riqueza, uma pluralidade de riqueza, de muita eficácia, é a nossa consultação. Então, eu sou um cara muito ortodoxo com essas coisas. Eu gosto do essencialismo hebreu, eu gosto da filosofia hebraica, eu gosto da perspectiva judaica, eu gosto da perspectiva judaica ortodoxa, eu gosto quase que, tipo, eu digo assim, de essencialmente um sadusaísmo, para depois lançar a luz sobre o farisaísmo, para depois lançar a luz sobre o essenismo, ou ao contrário, né? O essenismo ao farisaísmo. Esses já são mais... Por que eu digo isso? É primeiro entender a Torá, para depois entender os profetas, para depois entender a Torá e os profetas, todos os livros históricos, para depois entender, chegar nas escrituras do Novo Testamento, né? Uma coisa assim, a outra dá erradíssimo. E eu estou falando de forma crônica, análise acadêmica, né, etc. Eu falo de análise acadêmica, mas é de muita encostação. Mas análise realmente investigativa, acadêmica, histórica, arqueológica, etc, e pá. Com muita paixão, mas ao mesmo tempo com muita
muito pé no chão, né? Para trabalhar com honestidade quanto ao lançar luz sobre o texto. Mas eu consigo ver uma certa beleza, eu não falo até da primeira beleza, a beleza histórica nisso. A beleza de que mostra um povo que, para manter suas culturas, adapta. Isso pode ter risco com as raízes, entre aspas, mas justamente aconteceu essa relação com outros tipos de visões para a raiz não se arriscar, né? Para se adaptar, para não morrer nos ideais antigos, então, tá entendendo? Então a gente vai ver conceitos como o amor supra-sumial, a sabedoria, começando a aparecer nesse período helenístico, porque a influência tratar as virtudes da lei no espectro de sabedoria, no espectro de virtude vivencial, por causa dessa parte helenística, né, da influência do grego, etc. E isso é bom, não é ruim. Agora, isso é bom para quem tem aptidão de saber ler as facetas do conteúdo bíblico, de saber separar. Por exemplo, o conceito nítido de imortalidade da alma e o conceito nítido de vida transitória que tem, por exemplo, entre esses textos, que são tecnicamente textos, né, deuterocanônicos. E saber lançar luz sobre eles e não empobrecê-los com o que eles não têm. A proposta deles não é ser aquelas, mas conservar a proposta dos primários, porque até esses textos mesmo se apoiam nos primários, né, na lei e tal. Então é supra-sumialidade, lê-lo, entender, enxergar sua beleza, tocar a sua reflexão, meditá-la, né? Até porque o esforço do texto é em glorificar a divindade, né? E o mistério da divindade. E sempre é muito lindo quando o ser humano é honesto, inspira-se em poesia, dedica-se em firmar, em tentar preservar essa vontade, né, de beleza, fazendo algum escrito, alguma arte aqui, no caso é o escrito. A gente tem que olhar com atenção, porque é talvez uma pessoa com mais autoridade do que nós mesmos para falar dessas coisas, porque ele é um judeu do período mais próximo no que acontece a Bíblia. E a gente é só pessoas de 2000 anos depois, querendo dar piti e palpite em descrédito ou desmoralidade. Mas há uma beleza por trás disso. Agora, essa beleza é tão bela, ou essa beleza deve ser considerada da mesma natureza que a beleza primordial? Acho que não. Corrompe a beleza primordial? Acho que de forma passiva, de forma menor, menos destrutiva, talvez, depende da quantidade do conteúdo, da mentalidade que lê. Se uma pessoa é fraca no conhecimento, é claro que qualquer brita é paralelepípedo. Então, às vezes, não é que o livro é muito escandaloso, é você que é muito sensível, né? Não é o peso que é muito pesado, é você que é fraco demais. É realmente. Não é que é uma coisa de um assunto de muita elevação, é que você é estúpido, nesse sentido, tá entendendo? Tô falando estupidez no sentido fofo da palavra, né? Cara, porque eu tô justamente por tô lendo uma versão de Bíblia antiga que a linguagem é totalmente pesada, até eu acabo pegando meu dialeto. Mas é uma estupidez fofa, de bom pensamento, de bom caráter e tal, porque é de boa intenção, mas estupidez não são formadas às vezes de má intenção. A gente só é estúpido de todo o coração. Geralmente essa é a natureza da estupidez. Então, é isso, né, cara? Tem suas belezas aqui, né? Tem suas belezas e é lindo, por quê? Com esses textos a gente veria o que seria embora seja um judeu helenizado, a gente veria o que seria uma tateação de um grego com toda a sua helenização, tentando incorporar atributos do judaísmo, do hebraísmo, né? E lançando essa lente de sabedoria. Um grego tentando respeitar o hebraísmo, né, a ciência hebraica primitiva, ele não mataria 100% suas raízes e provavelmente abordaria da mesma forma que a gente vê hoje. Eu acho interessante, eu não acho que é ruim, até porque dentro desses próprios deuterocanônicos a gente encontra, cara, expressões
extremamente sonorizadas com o que a gente acha no Novo Testamento, como se a ideia tivesse chegado lá. Interessante. E é provável que realmente tenha chegado, né? É provavelmente que a ideia realmente tenha chegado. A ideia sobre a palavra, a perseguição do justo, a gente encontra em Sabedoria no início dela, do livro lá. E algumas coisas que a gente encontra bem em Sira. É formidável. Tem muita coisa muito cínica, cara. Muito cínica que você vê nas cartas de Paulo, de Pedro, etc. Muito bem. Quase que a gente... Opa, parece que leu, parece que entendeu. Parece que tinha essa ciência, tal público que escreveu tal coisa. Parece que consideravam tal coisa, né? Agora a gente vê que, de fato, talvez as mesmas pessoas, os mesmos judeus que liam esses livros, eles não abandonavam as raízes da fé. Talvez eles tivessem maturidade de separação, né? Ó, esse aqui é helênico, esse aqui não é, esse aqui é helênico até por demais. Ou então eles arrumavam um jeito de justificar e fazer paz com isso, né? Por exemplo, a gente vê aqui quase o conceito de logos sendo trabalhado no livro Sabedoria, mas aqui a palavra logos não está, e nem a palavra davá, que é a equivalência hebraica, mas é a sabedoria quase sendo colocada como uma pessoa, num tom de lateralidade divina, quase, né? É claro que Deus é superior a tal, mas uma grande companheira representante de Deus com o universo, dizendo que tudo é por meio dela e por ela tudo se forma. Então eu acho bonito e belo, né? O povo hebreu precisava desse parâmetro? A resposta é: se não precisasse, não teria, vou ser honesto. Mas o amor à sabedoria já era uma coisa ortodoxa também. A gente vê no livro de Eclesiastes e de Provérbio, mas a sabedoria ela era prática, sistemática e tecnicamente, essencialmente, limitava-se à ideia de que se não for praticável e útil, né, a aplicação do nosso dia a dia, a sabedoria é inútil. Tecnicamente, a perspectiva proverbial e eclesiástica hebraicista é isso. A sabedoria é uma coisa muito ativa, não é uma questão só de crítica. Quando a gente vai ver a crítica, a sabedoria mais pro lado crítico da ortodoxia hebraicista que a gente encontra, ela é bem nihilista, entre aspas, né? Bem anacrônico esse termo. Mas ela é bem... nada tem sentido. E acabou-se, tá ligado? Nesse sentido, assim. Tudo é vaidade, etc. E pá. A melhor coisa que você pode fazer é viver da melhor forma possível, etc. E falar sobre isso, né? E temendo a Deus, claro. Porque, cara, que medíocre é você ser um ser humano que não tem temor algum a Deus. E esse temor a Deus não é um temor religioso, mas é reverência com a possibilidade de você viver dignamente, com aquela possibilidade de alguém que teve a intenção de criar o universo e temer jogar dentro das regras do jogo que estabeleceu, não tentar ser um super-humano, né? É uma reverência de conhecimento do qual é o seu lugar no mundo, diante da imensidão cósmica. E se esse cosmo é grande, aquele que o fez e o idealizou é maior ainda, mas manifesta a sua grandeza naquilo que foi feito. Então temer aquilo é você respeitar o seu espaço, entender sua pequenez, saber o que você deve fazer sim ou não, jogar certo com o que se tem. A ideia de temor quando fala assim, temer a Deus é o princípio da sabedoria, é tirar-se do centro e saber que tem esse jogo da vida idealizado, joga nos parâmetros. Temer é respeitar as condições propostas pela própria divindade na natureza, né? Que te delimita essencialmente o que deve ser ou não. Esse é o temor a Deus. Esse é o respeito e reverência à grandeza divinal, que tecnicamente ecoa num livro de Provérbios e até mesmo Eclesiastes o tempo inteiro. Nasce a sabedoria nesse temor, né? Disso, de maior reverência ao todo, etc, etc. E com isso você ganha mais ciência do papel que se deve ter, de conhecer as tuas limitações, conhece a ti mesmo as tuas limitações, né? Mas conhecer onde você começa a conhecer seus limites, você tem que começar a conhecer de onde você está.
E se em volta há algo orquestrado que você deve respeitar? E se esse algo orquestrado é nascido da mente de um ser divinal? E como é que se teme esse Deus? É reconhecendo a lei que tece toda essa criação, que dá força ao forte e dá fraqueza ao fraco, que faz o fogo ser quente, etc. e pá, jogar com o jogo da vida de forma idônea é uma natureza de temor e reverência a Deus verdadeiro. E nisso nasce a sabedoria. Então, de forma geral, já estou falando o mínimo aqui. Cara, a filosofia hebraicista para mim é maravilhosa. Eu gosto, tenho bastante carinho até para os deuterocanônicos, e a gente que é do cristianismo do caminho, se algumas pessoas acham ruim 73 livros para uma concepção, né, de formação assim, de acuração teológica, claro que, né, 73 livros é muito, ou então vai lá o ortodoxa, né, a 79, e sei lá, depende, varia muito, 78, mais, vai pra cima. Ou então a etíope, 81 livros, 80 e pouco. Se a galera achar ruim trabalhar com todas essas complexidades expressivas ao divino para conhecer a mentalidade daqueles que tentaram falar do divino no mundo antigo, a gente que é do caminho, a gente tem 100 e poucos livros, porque a gente aborda todas as bíblias que tem a ver com o cristianismo. A etíope ortodoxa, a anglicana, a protestante, a católica e sei lá, que mais queria copta, a que era no tempo dos pais da igreja, que não é mais. Acho que entraram em concílios, sobreviveu a umas comunidades de igreja depois do concílio, mas não sobreviveu a outras, e etc, etc. Dentro e fora de concílio, mas a gente lê esses 100 e poucos livros com muita maturidade, essencialmente 167, 68 com muita força, mas basalticamente 166, né? É os primordiais, é os livros que a gente chama de livros diamantinos, né? Aí tem os livros dourados, que é os livros que a gente vai para lá, ó, tem conteúdo, isso aqui viveu nas encostas da teologia primitiva da igreja, do judaísmo importante, que foi berço da igreja, etc. E vai diminuindo até a prata e até ferro mesmo, que só tem a ver com contexto histórico e mais nada cresce com desenvolvimento teológico. Então é um conhecimento muito abrangente. A gente que é do caminho, a gente tem que estudar tudo isso, porque a nossa vontade é saber sobre o que os primeiros falaram sobre Deus, mas ir na raiz sempre entender o que é a teologia de início a fim, o espírito histórico da manifestação teológica de Deus até o fim, etc. Além de estudar muito arqueologia, estudar etc. A gente é bem investigativo. E quem quer entrar nesse movimento tem que ser assim. Tem que ter uma humildade intelectual terrivelmente imensa, né? Uma fome muito grande de conhecer, mas uma humildade intelectual muito grande, né? E não misturar as coisas. Embora a gente tenha esse acesso de tantos e tantos livros, a responsabilidade cara, vou usar um termo grosseiramente, pesadamente, enfadosamente maior do que alguns que simplesmente só não pode ler porque é complicado demais e pode torturar a teologia. É muito mais comprometimento em jogo. Então, enfim, é isso que a gente tá vendo aqui hoje agora, e é sobre isso que eu tenho que falar. A gente tem que respeitar as relações, porque se Deus assim não quisesse, não teria. Mas teve o suficiente para alguém desenvolver. E alguns desses livros, infelizmente, para alguns, não para mim, realmente foi usado e teve certa base, né, e influência na igreja primitiva, porque esses livros não foram feitos por cristãos, foram feitos por judeus e judeus da dispensação, da dispersão, né?
Então a gente primeiro tem que ver isso. Não foi cristãos que inventaram isso. Foi pessoas fervorosas que tentaram enaltecer o próprio Deus em nome da sua cultura, da sua capacidade de se flexibilizar a outra cultura ali para falar sobre. Não para tentar matar a raiz, mas justamente para valorizá-la à luz daquela ideologia nova que adentrou, né? Que mesclou e tal. Mas é bom ter essa humildade intelectual, né? Humildade intelectual. Fazer prova, não ter pressa de criar argumentos, criar etc e pá. A pressa é horrível. Então, sempre vá na espontaneidade e denotando e notando, conotando as coisas com certo ar de curiosidade, comentário, leveza e sutileza, até que se solidifique uma forja do tempo e da experiência e da busca de fato verdadeiramente apurada. É muito mais devagar, mas a qualidade é muito mais maior. Muito mais maior é fogo, que redundância. É muito maior. Ou é bem maior. E é isso. Eu dou graças, se for meu partilhar simplesmente conversa curiosa aqui do vídeo sobre isso. Quando leiam com responsa, saiba a composição do porquê e quem escreveu e para quê e que ideia e filosofia está por detrás de cada livro que for ler. Até não pense que só porque é os 66 que você vai lá ler sem saber do porquê ele foi escrito. Isso é irresponsável de todo jeito. Leia o tempo em que foi escrito, como é que o povo hebreu pensava, do para que foi escrito, por que foi escrito, não é? O que levou a inspiração de ser escrito na primeira instância daquele contexto, do que é que significou e que significara e que significará novamente, né? Se for livro de profecia, né? Se for livro de lei, estude a sociedade, as comunidades em volta, dentro, fora de Israel, vizinhas, circunvizinhas, as comunidades que provavelmente influenciaram, as comunidades que provavelmente Israel influenciou, os povos que sobreviveram, beduínos, etc., que vem daquele contexto da nascente do Oriente Médio, do Oriente por ali. É o mesmo compromisso. Não importa se você decide ler dos 5 livros só da lei. Vai ser necessário as mesmas coisas. Certo? Por mais que já sejam prontos os melhores possíveis para você formular a doutrina. Não baixe a guarda. Não faça de qualquer jeito.